Olá, queridos. Um prazer imenso estar mais uma vez nesse momento onde, juntos, mesmo que virtualmente, a gente separa para ouvir a voz de Deus, para conhecer um pouco mais de tudo aquilo que Ele deseja que conheçamos e para aprender sempre a crescer na dependência completa do nosso Pai. Esse domingo a gente encerra então esse ciclo de lições onde pudemos conversar acerca da oração. Eu espero que para cada irmão que pôde acompanhar as lições, que pôde fazer o estudo, a meditação de cada momento apresentado pela nossa revista, pelos professores que puderam estar ministrando ao coração de cada irmão a palavra de Deus. Eu espero que tenham sido momentos onde a gente realmente tenha aprendido a importância da oração. E para a gente concluir, para a gente encerrar esse ciclo, nós vamos ter o privilégio de rever a mensagem do pastor Eude Cabral. Ele é pastor da igreja em Goianinha, no Rio Grande do Norte. Ele trouxe a palavra à nossa igreja em um dos primeiros domingos de junho, onde começamos a aprender sobre os princípios de uma igreja multiplicadora, sobre princípios que são importantes serem observados e aprendidos para que a gente então se torne uma igreja que multiplica, uma igreja que se faz presente onde quer que esteja. E esse momento do pastor Eude foi exatamente um grande resumo e uma grande conclusão de tudo aquilo que nós tivemos o prazer de conversar durante esses meses. Então, eu gostaria de convidar os queridos para que juntos assistamos mais uma vez essa mensagem, essa palavra. E eu te sugiro que dessa vez, ouvir essa mensagem se torne uma aula. Pare, anote. O pastor Eude, ele traz algumas sugestões que são ricas e que valem ser observadas para que a nossa prática ela se torne rica no que se diz a uma vida de oração. Então, use esse tempo para que a gente consiga, então, absorver todos os conselhos, todas as sugestões que o pastor traz em sua palavra. E o nosso desejo é que cada irmão querido que passe por essa maratona de estudos intitulada Gente de Oração, saia desse ciclo, encerre esse ciclo com a certeza absoluta de que nós precisamos orar. Eu não sei você, mas esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, esse momento que faz com que a gente fique mais tempo dentro de nossas casas, tem feito com que eu medite muito no quão importante é termos acesso, intimidade e rotina com o nosso Pai. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar do nosso espírito, alimentar o nosso espírito, para que então nos tornemos agregadores da palavra e, mais do que isso, servos que multiplicam, servos que levam a palavra e transmitem àqueles que ainda não conhecem a verdadeira razão da vida.
Agora, meus queridos, a gente precisa exercitar, cuidar diariamente da nossa vida, para que então possamos ser uma vida que faz diferença na vida do outro. Por mais que o irmão já tenha muitos anos de vida com Deus, muitos anos de igreja, muitos anos atento à palavra de Deus, à palavra do Pai, não deixe de cuidar diariamente desse relacionamento. Diariamente a gente precisa entregar o nosso espírito a Deus. Diariamente a gente precisa pedir ao Pai que Ele aquiete a nossa alma para que a gente possa ouvi-lo. Diariamente a gente precisa estabelecer um momento a sós com Deus, onde a gente consegue pedir, agradecer, louvar, adorar e ouvir de Deus. A oração, ela faz parte de todo esse processo. A oração, ela precisa ser na nossa vida muito mais do que uma rotina, mas um desejo ardente de se encontrar diariamente com o nosso Pai. Desejo ardente de colocar para Ele tudo aquilo que você precisa colocar, mas também de ouvir dele tudo aquilo que Ele deseja falar. E a gente não tem como excluir toda essa rotina de uma vida de oração, de uma vida de entrega, de uma vida de dedicação, de entender que faz diferença cuidar do Espírito. Faz diferença, e nós vamos ouvir isso nessa palavra, cuidar da nossa imunidade espiritual. Queridos, que durante todos esses domingos onde pudemos conversar, ouvir e reler a palavra de Deus, relembrar histórias de personagens tão marcantes na vida com Deus, nosso desejo é que tenha valido a pena, principalmente por ter despertado em cada um o desejo ardente de ser sempre um servo que entende a importância do momento diário com Deus. O nosso desejo é que a sua rotina, ela venha embutida com o seu momento com Deus. E que nesse momento com Deus, cada irmão possa apresentar a Ele tudo aquilo que é importante ser apresentado. E também ter condições de ouvir dele tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Que Deus cuide de cada um. Foi um momento onde não pudemos estar tanto tempo juntos, ali na igreja, no templo, na nossa classe. Mas Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que mesmo numa situação tão inesperada, onde a nossa relação física precisou ficar congelada, nós não deixamos de nos encontrar. Nós não deixamos de orar uns pelos outros. Nós não deixamos de ouvir aquilo que Deus quer falar para cada um de nós a cada dia. Porque Deus é maravilhoso. E hoje a gente pode estar juntos por aqui.
e podemos juntos compartilhar de tudo aquilo que é vital para para o nosso dia a dia, para a nossa evolução e crescimento. Querido, não deixe de orar pelos seus. Não deixe de orar pelos seus irmãos. Não deixe de mandar uma mensagem, de deixar muito claro que a gente está aqui disponível para orar por telefone, por mensagem, por áudio. A gente não precisa deixar de se relacionar, mesmo que nesse momento, por aqui, né? Com a tecnologia a nosso favor. Mas que preservemos em nossas vidas o desejo de cuidar um do outro, de clamar a Deus pela vida do outro, de se importar com o outro, de pedir ajuda ao outro, de dividir com o outro aquilo que te angustia, aquilo que te dá medo, aquilo que te faz feliz. Isso faz parte de tudo aquilo que Deus planejou e preparou para nós. Antes de então passar a palavra ao pastor, eu queria deixar 2 textos como reflexão. Um deles em Mateus, capítulo 7, os versículos 7 e 8, versículos conhecidíssimos e que eu tenho desejo profundo de que se tornem muito mais do que conhecidos, vividos por cada um de nós. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Queria deixar também para a meditação dos queridos os versículos que se encontram lá em João, capítulo 6, os versículos 27 e depois os versículos 35 ao 37. Vamos ler? Versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Queridos, que nós nos preocupemos em trabalhar diariamente pelo alimento que subsiste à vida eterna. E a única forma de conseguirmos esse alimento é nos relacionando com o Pai. É aprendendo tudo aquilo que Ele deixou escrito na palavra dele. É exercitando diariamente o nosso relacionamento pessoal com Ele. Colocando nas mãos dele tudo aquilo que parece tão difícil e pesado para cada um de nós. Que a gente possa exercitar. Que a gente possa trabalhar para que a nossa vida seja uma vida de oração. Dessa forma, alcançando essa maturidade espiritual, a gente é capaz de produzir frutos, porque tudo aquilo que a gente planta em um terreno forte, que tem uma raiz bem estabelecida e estável, para assim crescer e dar fruto. Eu preciso dar fruto, e para isso eu preciso ter a minha alimentação diária, de forma a me manter firme, constante e guiada pelo Espírito,
para ser luz e sal e fazer diferença por todos aqueles que por mim passarem. Fiquem com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco a cada manhã. Que em algum momento do seu dia você separe esse momento de intimidade com o Pai. Gaste tempo na presença dEle. Não deixe que o seu dia passe sem que você fale com Deus. Exercite. Exercite. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com cada um dos irmãos. Eu menos do que o irmão Jairo, a irmã Lana, mas eu tenho certeza absoluta que eu posso agradecer a cada um em nome deles. E o nosso desejo é que as nossas vidas, elas sejam sempre usadas por Deus. Que Ele nos molde, que Ele nos use para sermos instrumentos, apenas instrumentos nas mãos deles. Muito obrigada pelo tempo que juntos estivemos. Fiquem na paz, aproveitem a palavra do pastor Eude e anote, reflita sobre tudo aquilo que ele nos sugere. Depois disso, pratique. Fiquem na paz. Um prazer imenso ter vocês conosco na classe Gente de Oração. E aproveitem todas as outras oportunidades de crescimento com as demais classes. Fiquem na paz e aproveitem tudo aquilo que o pastor tem para nos oferecer. Um grande e forte abraço a todos vocês. Amém? Queridos irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga, que alegria estar com vocês nessa hora, que alegria poder falar para vocês. Muito obrigado, meu querido amigo, pastor Mateus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar com vocês, falando um pouco do amor de Deus, falando dos princípios de igreja multiplicadora e falando especificamente sobre oração. Eu quero dar aqui o meu abraço para você, pastor Mateus, para a Glaucilene, sua esposa, para a Manu, para o Mateus Filho, o Marcos e a Gabriela. Que Deus abençoe essa família querida. Pastor Mateus, você que é meu amigo de caminhada discipular. Juntos nós crescemos e juntos nós nos ajudamos mutuamente. É muito bom caminhar contigo, né? A nossa amizade tem crescido, tem se fortalecido depois da nossa vivência de igreja multiplicadora, né? Mas já nos conhecemos há alguns longos anos, né? E louvado seja Deus por sua vida e louvado seja Deus por sua família. Que a graça do Senhor seja sobre a sua casa, que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, Igreja Batista Central de Taguatinga. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem a fazer na vida dos irmãos através do ministério pastoral do pastor Mateus e da irmã Glaucilene. Recebam o nosso abraço, o abraço da primeira Igreja Batista aqui em Goianinha, no Rio Grande do Norte. Uma igreja que ora por vocês, uma igreja que também vive os princípios de IEM, os princípios de igreja multiplicadora. Que a graça do Senhor seja sobre nós neste momento. Quero compartilhar com vocês um texto da palavra, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos de 7 a 10. Nós vamos ler na versão da Almeida, século 21. E ela diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estais alerta em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Vamos orar? Senhor amado, nesta hora, Deus, eu oro junto com meus irmãos que estão ouvindo, vendo essa palavra. Essa palavra, Deus, que o Senhor colocou no meu coração, que chegue, Senhor, ao coração de todos os irmãos que estão vendo e todos os que irão ver depois. Que a graça do Senhor seja sobre
todos, ó Pai. Nos ensina, Senhor, nos instrui, nos corrige. Fortalece a nossa vida, ó Deus, e que nós possamos fazer, Senhor, da oração a pilastra principal da nossa vida. A pedra angular, como Jesus. Nós dependemos de uma vida contigo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, somos aqui na Primeira Igreja Batista em Goianinha, uma igreja que já há 5 anos temos vivido os princípios de igreja multiplicadora. E isso mudou a nossa vida, isso transformou a nossa vida, a vida da nossa igreja. Mas essa transformação, ela começou na minha vida, porque como pastor, eu vivia uma vida de muito ativismo. Corre, corre, faz aqui, faz ali, trabalha. E quando eu iniciei meu ministério, eu era empresário do ramo de marcenaria, eu trabalhava com portas e janelas, né? Com madeiras, e iniciei o ministério dirigindo a igreja com essa função profissional, tendo essa empresa no ramo de madeira. Depois assumi a direção executiva da Convenção Batista do Rio Grande do Norte, então aí passou a ser uma terceira atividade. Com tantas coisas para fazer, como é que eu ia ter tempo para orar? Mas aí esse que é o grande problema da nossa vida, porque nós precisamos entender qual é o papel e a função da oração na nossa vida. Você sabe o que aconteceu com isso? Isso me levou a grandes e sérios problemas. Deixei a empresa, graças a Deus, Deus me tirou, não tenho mais nenhuma empresa, já há 10 anos, né? Mas hoje sou pastor da igreja e sou executivo da Convenção do Rio Grande do Norte. E Deus me fez cair num estresse emocional, e eu entendi que o grande problema do meu estresse emocional era que eu não tinha vida devocional. E aí, diante das minhas caminhadas com a minha liderança, certo dia, depois que Deus já tinha me feito entender isso, eu já estava num processo de melhora, de ler a Bíblia, de orar diariamente, como graças a Deus tenho feito até hoje. Numa reunião com a minha liderança, perguntei para eles, como é que está a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica? Os irmãos devem imaginar como é que estava, né? Porque se a minha, como pastor, estava ruim, imagina a deles. Então aí foi um processo de retomada com toda a liderança. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu fiz uma reunião com a minha liderança e perguntei aqui para eles, quantos de vocês estão orando todos os dias? Todos responderam sim. Eu fiz uma pesquisa anônima. Todos responderam sim. A vida de oração da nossa igreja mudou a partir da mudança na minha vida de oração. Deus tem transformado a minha vida de oração, minha vida de leitura bíblica, e eu quero que essa palavra faça com que você possa ter a sua vida de oração transformada pelo poder de Deus. Porque quando nós oramos mais, Deus age na nossa vida. Quando nós não oramos, somos nós que fazemos. E aí nós somos pedras, vamos dizer, somos mais fáceis de ser tragados pelo inimigo das nossas almas. Mas o texto diz que nós devemos aqui, de modo muito claro, uma recomendação, né? Quanto ao uso dos dons espirituais, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, no versículo 10. No versículo 9 diz que nós devemos ser hospitaleiros, isso é desenvolver o amor uns com os outros e uns para com os outros, e sem nos queixar. Como pastor, eu já fiquei hospedado em muitos lugares, né? E a gente sabe quando está sendo bem recebido e quando está incomodando, né? Obviamente que hoje em dia, as pessoas mandam a gente para um hotel, né? A gente fica mais à vontade, obviamente, mas existem casas em que a gente é hospedado, em que a gente se sente na nossa casa. Então é assim, esse é o desenvolvimento do amor. Versículo 8 diz que precisamos ter um profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Mas o versículo 7 diz que nós precisamos, entendendo que o fim está próximo, as dificuldades são a cada dia maiores, precisamos ter bom senso e estar alerta em oração. E nós precisamos, como diz Tiago no capítulo 5,16, confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Queridos, tenham certeza que o pecado traz seríssimas dificuldades na vida do ser humano. Todos conhecemos o valor da oração. Todos. Ninguém considera que a oração não é necessária. A prova é que quando nós estamos enfrentando as maiores dificuldades na nossa vida, nós oramos mais. Nós dobramos mais os nossos joelhos. E por isso, por uma ação disciplinar de Deus,
por uma ação pedagógica de Deus na nossa vida, é que Ele nos faz passar por vales, por tribulações, por situações que é para a gente orar mais. Como orei muito, como orei mais nas dificuldades. Como? Como você também é assim. Não sou só eu que sou assim. Oramos não para Deus, não para que Deus descubra nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades. Não é para isso, conforme Mateus 6,8, mas para demonstrar a Ele a nossa confiança, a nossa dependência. Orar antes é depender. Orar depois é agradecer. Orar sempre é comunhão. Precisamos ter uma vida de oração. É na oração também que mantemos comunhão com Deus e nos envolvemos com os seus propósitos para a nossa vida. Oração, no entanto, tem vários aspectos. Ela pode ser feita em forma de confissão de pecados, ações de graça, de súplicas e também de intercessão, isso é, oração em favor de outra pessoa. Nós precisamos orar uns pelos outros e uns com os outros. Nesse tempo de isolamento social, de pandemia que vive o mundo, em que nós não podemos estar presentes, tocando, pôr a mão na cabeça de alguém, abraçar alguém, nós podemos, através dos nossos equipamentos, fazer oração com os outros. Eu mesmo tenho orado junto com o pastor Mateus, orado com ele e tenho orado por ele, como também sei que ele ora por mim. Então, percebe? Então, nós precisamos fazer uso dessa tecnologia, como agora estou aqui no Rio Grande do Norte, em Goiânia, falando para vocês, para orar uns com os outros e orar uns pelos outros. Nós precisamos fazer isso, mas vamos caminhando aqui. Por que, então, nós devemos orar uns pelos outros? Oramos pelos demais irmãos por obediência. Obediência à palavra de Deus. Quantos textos bíblicos nós vamos encontrar de recomendações a orar uns pelos outros? Quantos? Muitos textos bíblicos. Texto que eu citei agora há pouco. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Muito pode a sua eficácia na oração. A oração do justo é muito eficaz. Então nós precisamos, é uma ordem bíblica. Filipenses capítulo 4, versículo 6 também afirma isso. Orar por nós mesmos, orar uns pelos outros, é uma ordem explícita. Orar uns pelos outros. Você tem vivido isso? Você só ora por alguém quando alguém pede? Ou você ora por alguém mesmo que alguém não peça? Você tem o cartão-alvo de oração? Aquele cartão-alvo em que a gente coloca o nome de 5 pessoas e ora por eles para que conheçam o Evangelho, para que Deus nos dê a oportunidade de testemunhar, para que Deus fale ao coração deles, para que sejam salvos por Cristo. Você está orando por essas pessoas? Você tem um cartão-alvo de oração? Nós precisamos orar também para intercedermos, porque o nosso modelo de vida é cristão. Jesus nos deu o exemplo. Jesus nos deixou o exemplo da intercessão. Ele orou por Pedro e também orou por seus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Ele orou. Jesus é o nosso modelo. Se alguém não precisava oração e nem de oração, era Jesus. Mas mesmo assim, ele nos deixou um legado. Ele nos deixou um exemplo. Mesmo assim, ele, o Senhor, nos incentiva a essa relação com o Pai. Então, Jesus orou pelos discípulos, em Lucas 22, orou por eles, e Jesus orou também por nós. Lembra da oração sacerdotal em João 17? Ele orou por nós. Não peço, Pai, não peço somente por este, mas por todos aqueles que um dia hão de crer. João 17, capítulo 17, versículo 20, Pedro nos diz que devemos seguir os passos de Jesus e seguimos a respeito da intercessão. 1 Pedro 2, 21, nós precisamos interceder, porque interceder faz parte do nosso modelo de vida cristã. Um cristão intercede, um cristão clama pelo seu semelhante. Nós precisamos disso. Devemos orar uns pelos outros porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. Todos nós somos sacerdotes. Quando você, meu querido irmão, está orando por alguém, está intercedendo por alguém,
no seu cartão-alvo de oração, alguém que ainda não é crente. Quando você está fazendo isso, saiba de uma coisa. Você está sendo sacerdote na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não tem acesso ainda ao Pai. Ele ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Então é você que precisa disso. Então 1 Pedro 2,9 diz isso, é texto conhecido. Nessa função apresentamos os nossos irmãos diante de Deus. Esse não é um ofício somente dos pastores, missionários, evangelistas, não, é um ofício de todo cristão. Aliás, foi uma das teses da Reforma Protestante no início, a intercessão, o sacerdócio universal. E principalmente, Martinho Lutero ensinava que todos os crentes podiam orar uns pelos outros. Nós precisamos a cada dia viver a intercessão. Mas talvez nos perguntemos assim, precisamos fazer isso sempre? Quando devemos orar uns pelos outros? O cristão deve estar sempre em espírito de oração e vigilância. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, mostra as armas. Versículo 18 diz isso. No entanto, há momentos em que oramos com mais avidez. Há momentos em que somos mais ávidos. Oramos com mais frequência. Oramos com mais fervor. Intercedemos com mais força. Há momentos em que fazemos assim, que somos assim. Sempre precisamos da oração. Há situações em que a intercessão se torna mais intensiva, mais necessária. Não é? Há poucos dias, o Brasil Batista se mobilizou numa grande campanha de oração pela saúde do nosso querido pastor Sócrates. Estava internado, entubado, sedado com o Covid-19 e o Brasil Batista orou. E oramos juntos e Deus atendeu. Então nós precisamos orar em tempos de provação? Sim, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de provação, nós precisamos. E já vimos isso. Jesus orou por Pedro, pois sabia da provação pelo qual ele passaria. Jesus orou. Entendeu? Lembra disso? Quando o diabo queria derrotar, Jesus intercede. Devemos fazer o mesmo quando vemos os nossos irmãos passando por lutas. Você sabe que o seu irmão está passando por lutas? Ora por ele. Às vezes há aqueles que nem pedem oração. Eles nem pedem oração, mas mesmo assim, se nós sabemos, precisamos orar. Então, orar em tempo de provação. Na nossa oração, a nossa oração pode ajudar a aliviar a carga dos irmãos. Quem de nós que tem uma vida de oração efetiva, que em seu momento de oração, de repente lhe veio na mente um nome que você nem esperava? Isso aí é o Espírito de Deus que intercede, que nos faz orar. Que bênção, que maravilha essa vida com Deus, essa relação espiritual com Deus que nos sustenta, que nos fortalece. Mas nós precisamos orar em tempo de provação, precisamos orar em tempo de perseguição. A perseguição que a igreja do Senhor vive hoje é uma perseguição diferente da que vivia no passado. Nós precisamos entender isso. A igreja primitiva orou quando Pedro estava preso, lembra disso? Os discípulos estavam orando e Deus vai lá e atende e liberta eles da cadeia, liberta eles das grades. Paulo fala da intercessão de muitos irmãos a seu favor. Em 2 Coríntios capítulo 1, de 9 a 11, ele estava quase para ser morto, mas os irmãos, a igreja estava intercedendo. Quantos servos de Deus durante a história da igreja foram protegidos porque pessoas estavam orando por eles? Como é importante então orar pelos irmãos que vivem em lugares difíceis, países onde missionários nossos estão sendo perseguidos, são maltratados. Estamos vivendo este mês a igreja sofredora, junto de missões nacionais, os conduz numa caminhada de oração pela igreja que sofre perseguição e nós precisamos orar. Muitos missionários recebem livramento por causa das nossas orações. Muitos missionários recebem livramento porque nós chegamos na vida deles. Nós precisamos orar
para que o evangelho possa se expandir, e aí vem o cartão-alvo de oração, quando nós oramos para que pessoas se cheguem a Cristo. Por isso a importância da oração na vida da igreja, por isso que é o primeiro princípio de igreja multiplicadora, porque uma vida de oração desencadeia toda uma vida de crescimento, de desenvolvimento, de vida com o Senhor. Nós precisamos orar. Paulo pediu que os irmãos de Éfeso orassem em favor dele, para que ele tivesse intrepidez para evangelizar. Nós precisamos orar para que a igreja do Senhor tenha autoridade para proclamar. Nós precisamos orar para que a igreja do Senhor tenha autoridade para testemunhar do seu poder e da sua graça. Nós precisamos orar para vencer as tentações que vêm sobre nós e na autoridade e no poder do Espírito Santo possamos ter uma voz ativa. Não uma voz autoritária, mas uma voz com autoridade, uma voz em que o testemunho corrobora, o testemunho atesta aquilo que a gente fala. Nós precisamos. Os que evangelizam devem constantemente ser alvos das nossas orações, do nosso cuidado. Nós precisamos orar pelos pastores, pelos missionários. Precisamos. Próximo domingo, segundo domingo, já é o que? O dia do pastor. As igrejas batistas se unem para agradecer a Deus, um momento especial de culto pela vida do seu pastor. Precisamos orar. Os que evangelizam precisam do nosso cuidado. Spurgeon falou isso. O príncipe dos pregadores contava com um grupo de mulheres que oravam por ele. Oravam diariamente e principalmente nos seus momentos de pregação. E ele estava pregando nos cultos e um grupo intercedia, um grupo orava, um grupo evangelizava. Quantas bênçãos ele colheu como pregador por causa da oração, por causa da intercessão. Isso que devemos fazer. É assim que a gente vive na igreja. Por exemplo, se estamos no culto e o pastor está pregando, eu estou aqui absorvendo a palavra. Na hora do momento da intercessão pelos perdidos, a igreja toda se volta para orar, porque entende que é o Espírito de Deus que convence o homem naquele momento do pecado, da justiça e do juízo. Um momento decisivo, um momento dele proclamar a libertação, dizendo sim para Jesus e recebendo o perdão dos seus pecados. A igreja precisa estar em oração nestes momentos também. A igreja precisa estar em oração em tempos de divergência e de discórdia, quando acontece em que o mundo enfrenta suas lutas. Jesus orou para que os seus discípulos estivessem unidos. A unidade, a união da igreja do Senhor é a maior prova de testemunho. João diz isso, capítulo 17, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele sabia da possibilidade de que problemas aconteceriam na igreja, mas ele sustentava a igreja em oração e nós precisamos orar pela igreja do Senhor. Tempos difíceis podemos passar, nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja, mas nós precisamos estar a parte disso, orando, clamando para que o poder de Deus seja estabelecido na vida dos irmãos. Precisamos, porque nós somos chamados, como disse o Sermão das Bem-aventuranças, a buscar a paz. Nós somos chamados à unidade, conforme Paulo diz em Filipenses capítulo 4. Nós precisamos orar em tempo de decisão. Há decisões a tomar, quando os irmãos estiverem diante de decisões importantes, sejam decisões pessoais quanto a emprego, casamento, curso, profissão a decidir. Essas coisas são muito importantes. Precisamos orar para que não seja tomada uma decisão equivocada, mas para que Deus direcione passos importantes na vida de um homem e de uma mulher, o casamento, profissão, certo? Emprego. Quantas pessoas que às vezes por causa de um emprego se desviaram da fé. Às vezes a pessoa está desempregada e aparece um emprego que ele não vai ter tempo mais de ir na igreja, porque ele vai ter de trabalhar todos os domingos. Situações como essa ele tem de decidir entre a fé e a razão. E precisa orar para buscar este equilíbrio, tempo de decisão. Nós precisamos, queridos, orar uns pelos outros. Nós precisamos, porque a nossa intercessão seja mais eficaz. Quando nós oramos, podemos seguir regras para isso. Vamos ver? Oremos continuamente. Romanos 12:12 diz isso. Persistamos na oração em favor dos nossos irmãos. Paulo nos ensina a orar sem cessar. Também em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Irmãos, você tem uma agenda de oração? Você ora por pessoas? Você ora continuamente naquela sistemática de nomes ali que você apresenta diariamente ao Senhor? Busquemos ao Senhor com confiança.
para vencermos as lutas que vêm sobre nós, para vencermos as dificuldades que vêm sobre nós. Vencemos com confiança. Quantas lutas nós temos vivido, quantas situações difíceis o povo de Deus tem passado, e porque não tem orado continuamente, porque não tem orado constantemente. Ora quando há uma necessidade. É como alguém que está enfermo e vai no médico, ele passa um remédio, a pessoa melhora e ele não faz o tratamento completo. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, infelizmente. A gente vai amadurecendo e vai cuidando melhor dessas coisas. Hoje eu procuro seguir à risca aquilo que o médico recomenda. Mas nós precisamos ser perseverantes na oração. Continuamente nós precisamos orar, certo? Então nós precisamos manter uma agenda de oração, anotando os pedidos, anotando as respostas, seguindo firme nisso. Nós precisamos orar com confiança. Às vezes a gente ora, pede alguma coisa ao Senhor, mas não acredita de que aquilo pode acontecer. Não deve ser assim. Precisamos orar com confiança. Devemos exercitar a fé mesmo quando oramos por nós ou por outros. Hebreus 11:1 fala do que é a fé, a esperança das coisas que não existem, que nós não vemos, a certeza das coisas que não existem. Hebreus 11, capítulo 1. Algumas passagens das Escrituras nos encorajam a exercer a fé em oração, porque a confiança nos leva a orar mais. Orar com confiança é entregar aquele problema ao Senhor e descansar no Senhor. Como diz Pedro, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração com confiança nos ajuda a viver uma vida emocional mais tranquila. Nos ajuda a permanecer firme. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tiago nos diz que devemos pedir com fé, em nada duvidando. Capítulo 1, versículo 16. Nós não podemos duvidar do amor de Deus. Não podemos. Porque essa graça maravilhosa que é sobre nós é quem nos sustenta, é quem nos fortalece. Orar confiantemente, não esqueça disso. Para cumprirmos bem a tarefa, devemos pedir sempre que o Senhor aumente a nossa fé. Nossa fé ela é aumentada através de relacionamento. Oremos obedientemente. É preciso obedecer a Deus. Antes de orar por um irmão, ore por você mesmo. Confesse seus pecados e assim esteja apto para interceder por outros. Eu ouvi isso, ou li, não me lembro exatamente, mas um acróstico para oração, que é assim, ó, A de adoração. Então eu inicio a minha oração adorando ao Senhor, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus verdadeiro. Venha o teu reino sobre a nossa vida, adoração. Aí tem o C de confissão. Confissão. Então eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me apresentar diante de Deus com um coração puro. Senhor, eu confesso, e aqui a gente apresenta os pecados. Dá nome aos nossos pecados. Novamente, de quê? De agradecimento. Eu preciso ser grato a Deus. Senhor, obrigado. E nós temos tantos motivos para agradecer. Se temos muitos para pedir, temos muito para agradecer. E aí nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pela noite de repouso, pelo dia, pela provisão, pelos livramentos, né? São tantas as bênçãos. E quando nós olhamos para nós mesmos, e sempre sabemos que a pessoa em uma situação ainda pior, e aí nós conseguimos essa bênção, essa graça do Senhor. Então, nós precisamos A, de oração, C, de confissão, A, de agradecimento e S, de suplicar. Súplica por mim, súplica pelos outros. Orar obediente é orar e confessando os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tiago nos diz que devemos pedir com fé. Nós precisamos ser obedientes às nossas
disciplina de oração, a nossa disciplina da vida com Deus. Qualquer coisa em nossa vida que desagrade o Senhor será um obstáculo para a nossa vida de oração. Então, situações que nós vivemos no nosso dia a dia que impedem, é como a Bíblia diz, se um casal não está unido, se há problemas entre um casal, as orações são interrompidas. Então, se o casal está enfrentando uma dificuldade, resolve essa dificuldade e vão orar. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, pede perdão, perdoa, para que as orações não sejam impedidas. Nós precisamos viver uma vida de oração obediente. Grunder falou assim, a oração e o santo viver caminham juntos. Não adianta orar com uma vida desregrada. Não adianta orar com a vida em pecado. Primeiro a gente confessa, primeiro a gente se arrepende, primeiro a gente coloca os nossos pecados diante do Senhor e é perdoado, e é purificado. Mas nós precisamos orar com humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6 fala isso. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, concede graça aos humildes. Não achemos que podemos mandar em Deus, como alguns acham isso, e querem dar ordens a Deus, né? Ele não atende às orações orgulhosas, não, mas se agrada da humildade em sua presença. Lucas capítulo 18, versículo 11. Oração com arrogância não chega ao trono da graça. E algumas pessoas, às vezes inadvertidamente, até hábito, vício de linguagem, né? Não por querer, diz assim, Senhor, só me dê o que eu mereço. Meus irmãos, nós não merecemos nada de Deus. Quer dizer, a Bíblia diz que pelos nossos feitos, pelos nossos pecados, o que nós merecemos de Deus é o inferno. O que recebemos de Deus é graça. Precisamos orar então com humildade. Senhor, eu não mereço nada do Senhor. Uma humildade no coração. Devemos imitar o Senhor Jesus quando abriu mão da sua vontade diante da vontade de Deus. Ele diz o que lá na oração? Lá no Getsemane. Ele ora 1, 2, 3 vezes, depois ele diz, Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Lá no Getsemane. Precisamos orar conjuntamente, devemos orar pelos nossos irmãos, mas também devemos orar com os nossos irmãos, já falamos sobre isso. Jesus fala da necessidade de nos reunirmos em oração. E eu quero voltar um pouquinho aqui sobre a questão de hoje dos nossos recursos, né, de mídia, os recursos online que nós temos e nós precisamos a cada dia. Fazer videoconferência, fazer videochamada, juntar-nos em oração. Como é espetacular fazer isso, como mesmo que à distância nós conseguimos nos ver e conversar de perto através desses equipamentos, através dessa tecnologia. Então nós precisamos orar conjuntamente, já que não é possível orar presencialmente. Graças a Deus que os irmãos têm realizado cultos ainda já no estacionamento, né, do templo dos irmãos, e podem se ver mesmo que de longe, né? Podem estar juntos ali, podem orar juntos. Que bênção isso! Aqui nós não podemos fazer isso ainda, estamos totalmente isolados. Jesus fala da necessidade de nos reunirmos para isso, Mateus 18. Temos exemplos na vida de crentes orando juntos, muitos exemplos, o que se torna como um modelo para nós. Atos capítulo 4, versículo 24 nos mostra isso. Ao ouvirem isso, todos disseram uma só voz a Deus, dizendo, Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, como é bom experimentar dessa grandeza do Senhor. E Deus e Jesus nos dá exemplos de vida com seus discípulos, de vida em conjunto. E se isso não pode ser feito agora, presencialmente, não podemos abrir mão de fazer de modo online, através das tecnologias. As reuniões de oração da igreja são um bom momento para orarmos uns pelos outros. Essas reuniões que não podem ser presenciais, pelo menos por enquanto, mas elas voltarão a ser presenciais. Então nós precisamos nos unir em oração, estar juntos em oração. Precisamos fazer isso. Já caminho agora aqui para a nossa conclusão. Orar uns pelos outros é um mandamento de inestimável valor para a comunidade cristã. E por que é um mandamento de inestimável valor? Porque muitas coisas são demonstradas numa vida de oração da igreja. Muitas coisas são demonstradas numa vida de oração. Oração demonstra amor, oração demonstra cuidado, oração demonstra obediência, várias coisas que nós já falamos aqui.
Então nós precisamos viver esse mandamento. Nós precisamos viver esse princípio. Se nós cremos, e isso é verdade, e cremos que eu e você somos frutos da oração, somos frutos de que alguém orou por nós, somos frutos do cuidado de Deus na nossa vida, mas que alguém intercedeu por nós, e pela intercessão de alguém, seja dos pais, como no meu caso, meus pais são evangélicos, seja de um colega, de um parente, de um familiar, que orou intercedendo a Deus por nós, e essa oração pelo poder do Espírito Santo me convenceu e me tornou discípulo de Jesus. Se nós cremos nisso, e cremos, nós precisamos viver esse mandamento da oração, nós precisamos viver esse princípio fundamental da vida do discípulo, que é a oração. Você ora pouco? Ore mais. Você já acha que ora bem? Ore mais. Ore mais, porque a oração não tem limites. Nós precisamos orar mais. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o esforço. Mateus capítulo 6, versículo 6. Alguém que é alguém de oração. Não é alguém que quer aparecer para a igreja como alguém de oração. É alguém que dobra os seus joelhos no seu quarto. Mas é alguém que é reconhecido e que é visto pelo testemunho, porque o nosso testemunho ele é sustentado pela oração, pelo poder de Deus. Ainda que tenha passado despercebido aos olhos humanos, o Senhor viu que Jó, mesmo em tribulação, orava pelos seus inimigos, ou os seus amigos, aqueles amigos. E lembre-se que lá no capítulo 42, quando Jó ora pelos seus amigos, a vida de Jó também é mudada. E Jesus disse o que em relação a essas questões? Orem, amem os seus inimigos, né? Orem por aqueles que vos perseguem. É isso que nós devemos fazer. Quando compartilhamos nossos problemas com outros irmãos, cada um é levado a ter um compromisso de oração uns pelos outros. Vou repetir. Quando compartilhamos nossos problemas uns com os outros, cada um é levado a ter um compromisso de oração uns pelos outros. Sabe o que eu tenho dito? Por exemplo, se você tem um problema e se você não diz nada para ninguém, o problema é seu. Mas se você tem um problema e você compartilha e você pede oração, esse problema agora passa a ser nosso. Porque eu começo a interceder a Deus pela sua vida e pelo seu problema. Não sofra só. Não carregue um fardo sozinho nos ombros. Compartilhe. Compartilhe. Abra o coração. Não dá para abrir o coração com muitas pessoas de uma vez. Não. Abre com uma pessoa. Escolhe alguém e pede oração. Pede para mais alguém. Compartilha seu fardo, compartilha sua dor. Isso, o compartilhar, o orar uns pelos outros, que é um mandamento, mostra amor e comprometimento uns com os outros. Isso nos faz experimentar o amor dos irmãos. Isso nos faz sentir o cuidado dos irmãos para conosco. Precisamos orar. Sem oração, nós estaremos debilitados. Sem oração, estaremos sem imunidade. Temos falado tanto em imunidade esses dias, né? Aumentar a imunidade do corpo, vou para resistir ao Covid-19. Sim, isso é muito bom, eu tenho tomado sol mais do que nunca, eu tenho tomado vitamina C, tomado zinco, essas coisas, né? Alimentos diferentes, fortalecer a imunidade do nosso corpo. O que fortalece a imunidade do nosso espírito é a oração. Oremos. Oremos mais. Eu quero desafiar você. Não sei o quanto você ora, mas eu sei que você precisa orar mais. Então eu quero desafiar você a orar mais, a orar por pessoas, a intensificar o seu cartão-alvo de oração, orar para que Deus levante novos líderes na igreja, orar para que Deus amplie a visão missionária da igreja, orar para que Deus levante novos líderes de pequenos grupos, líderes em várias áreas da igreja, orar para que Deus sustente e guarde a vida do ministério pastoral da igreja, do pastor Mateus e dos seus auxiliares, orar para que Deus sustente a vida da igreja, para que não caia em tentação. Orar para que Deus converta o coração de pessoas. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe, nos guarde, nos sustente. Orem por mim. Eu quero
contar com as orações, não só do pastor Mateus, mas dos irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga, orando em meu favor, orando por Tássia, minha esposa, orando por Bárbara, minha filha, nossa filha, Aquiles, nosso genro, Vicente, o nosso neto. Orar por Rafael, nosso filho, o Ine, a esposa dele, nossa nora, por Beatriz, a nossa filha menor. Peço as orações dos irmãos. Orem por mim, eu oro por vocês. Que Deus nos abençoe. Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra que é verdadeira, que é a tua palavra, que nos ensina, que nos estimula, que fala do valor do nosso relacionamento contigo. Ó Deus, chegue e toque no coração de todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, para que, ó Deus, possamos ser fortalecidos na oração. Pai, abençoa a vida da Igreja Batista Central de Taguatinga. Abençoa todo o seu ministério, todo o staff, Senhor. Abençoa todos os líderes. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Mateus, a vida da Glaucilene, a vida dos seus filhos, Senhor, a Manu, o Mateus filho, o Marcos e a Gabriela. Abençoa, Senhor. Abençoa esta cidade, todo o Planalto Central, a influência da igreja, Deus, não só para o Planalto Central, mas para o Brasil, na visão da igreja multiplicadora. Porque a Igreja Batista Central de Taguatinga é uma igreja hoje que influencia o Brasil através da sua visão. Senhor, abençoa, Pai, abençoa. Nos guarda, nos livra do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, meu querido pastor Mateus. Muito obrigado por estar com os irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Um abraço em todos vocês.